Como que foi um pouco, se você puder trazer um pouco das suas observações, primeiro dos ritos, se está tudo certinho, e tem uma coisa que é muito intrigante no ponto de vista, eu realmente não estudei isso a fundo, até porque na nossa área de atuação, a engenharia jurídica não me permite comentar, mas é uma coisa muito particular na minha observação, haja visto que é um processo que não estamos falando só sobre o golpe da República, mas você tinha um ataque direto às instituições e aos ministros do Supremo também. E não existe uma procuradoria do Supremo. Então é meio que o Supremo ocupando, a minha leitura, né, ocupando uma posição não inventada, mas quem poderia fazer isso? Não sei se a minha leitura está por aí, porque assim, é muito diferente. Isso talvez tenha a ver com a nossa Constituição, por isso que eu gostaria de entender. Né, veja, na realidade, eu já tive algumas oportunidades para falar sobre esse assunto. E a investigação que o Supremo estabelece, por determinação do ministro Toffoli, já quando ele era presidente do Supremo, durante o mandato dele na presidência do Supremo, é uma investigação de atos atentatórios contra a Suprema Corte. Então, basicamente, o que faz o Supremo é determinar que um inquérito seja instaurado e que a polícia investigue. Né? Quem preside esse inquérito é o ministro do Supremo, foi designado o ministro Alexandre de Moraes, né? Lá atrás. Atos atentatórios. Tem gente que queria jogar fogos de artifício no Supremo, que ameaçava matar ministro do Supremo, sequestrar ministro do Supremo, ameaças de toda a natureza. Passar com um avião para estourar a janela do Supremo, enfim. Então, o Supremo pode determinar a abertura do inquérito, ou seja, a abertura de uma investigação policial. Mas não deveria ser um procurador? Não necessariamente. Eu entendi. Não necessariamente. Não é o Supremo que investiga, ele manda investigar. Sim. E ele preside, por meio de um ministro, de um magistrado, essa investigação. O ministro da Justiça tem que cooperar ou... No caso ali era a Polícia Federal. Então, delegados designados da Polícia Federal vão investigar. E foram investigando. E foram trazendo elementos. Esse inquérito foi se desdobrando à medida em que nós fomos observando não só ameaças expressas ao regime democrático, e é curioso, viu, Mário? É muito curioso que tipos penais de golpe de Estado né, e de golpe contra a democracia tenham sido instituídos e votados no parlamento por uma lei assinada pelo Jair Bolsonaro. É verdade. Ele foi Os crimes dos quais ele vem sendo acusado, foi denunciado e que vem sendo processado, ele e outros, são crimes que foram inseridos na legislação penal brasileira por uma lei promulgada no governo dele, sancionada por ele, por seu ministro da Justiça. Qual era o medo ali? Interessante. Não, enfim, não é mais do que o medo. Nós temos, desde antes da eleição do Bolsonaro, falas que são atentatórias à democracia. Falas como, se o Supremo não cooperar, algo como isso, o Supremo não cooperar, fecha-se o Supremo com um cabo e 2 soldados. E um jipe. E o tempo todo bravatas. Desse jeito não dá. Desse jeito a coisa vai ficar ruim. Desse jeito, o tempo todo. O tempo todo. No palanque, né? Atacando o tempo todo. O Xandão. Falas que pretendiam deslegitimar o sistema de justiça, a Suprema Corte, ministros do Supremo Tribunal Federal, ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando eu digo isso, sobre a gravidade disso, eu não estou defendendo esse ministro ou aquele na sua condição humana ou subjetiva apenas. Estou fazendo isso também. Mas estou defendendo a função que eles ocupam, que é uma função importantíssima. Ataques à lisura do processo eleitoral, à medida em que se diz as urnas eletrônicas são inconfiáveis,
basicamente, só são confiáveis se eu for eleito, não são confiáveis se o meu adversário for eleito. Bom, quando se diz isso, na realidade, se agride a confiança, o que se faz é agredir a confiança no processo democrático, nos processos democráticos. Enfim, e o que a Polícia Federal, numa investigação dentro do inquérito, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, descobriu foi uma série de atos cuja finalidade era dar um golpe de Estado, matar presidente eleito, vice-presidente e ministro supremo.